Nossos 4 protagonistas já foram introduzidos, mas você sabe qual é a inspiração por trás deles? Bom, pelo menos eu imagino que você sabe que todo esse universo do Nakaba Suzuki foi inspirado nas lendas arturianas, né? Que esses 4 protagonistas, Percival, Tristan, Lancelot e Gaion, foram inspirados aí em Cavaleiros da Távola Redonda. Mas você sabe a história por trás de cada um deles? É exatamente sobre isso que eu quero falar aqui nesse vídeo, e também aproveitando que eu vou falar sobre a trajetória desses personagens aí dentro das lendas, isso vai abrir portas aí pra fazer algumas teorias sobre a trajetória desses personagens também no mangá, né, pessoal? Então, além de falar aqui sobre as inspirações, eu também vou aproveitar aqui pra fazer algumas teorias sobre esses personagens aí, quando eu encontrar a chance aqui no vídeo, tá? E antes de começar, deixa logo aí o seu like e se inscreva no canal caso não seja inscrito ainda pra gente bater a meta de 2.000 inscritos. Eu contei com a sua inscrição, beleza? E dito tudo isso, vamos pro que interessa. Bom, primeiro vamos começar com o nosso protagonista, Percival. Assim, olhando a origem do Percival aí dentro das lendas, pessoal, já dá pra imaginar por que o Nakaba Suzuki escolheu ele como protagonista pro mangá dele, né? Porque o Percival, ele surgiu originalmente como protagonista dos contos do Santo Graal. Pra quem não conhece, o Santo Graal seria aí o cálice que Jesus usou na última ceia e teria poderes mágicos pra quem possuísse esse objeto, né? Em algumas versões não é nem um cálice de verdade, é uma tigela, então vocês veem aí que tem várias versões para essa história. Na verdade, uma coisa que a gente tem que deixar clara desde o início, pessoal, é que todos esses negócios de lendas arturianas não é uma coisa de um autor só, tá? São inúmeros autores que escreveram aí sobre essas histórias aí ao longo dos séculos, então existem muitas versões diferentes para um único personagem, tá? Então vou falar aqui às vezes sobre uma, 2 versões, o máximo que eu conseguir, porque acho que sinceramente não dá para saber todas, porque inclusive algumas versões dessas histórias se perderam aí com o tempo, né? Mas bom, o Percival surgiu aí como protagonista dessa história do conto do Santo Graal, que originalmente, pessoal, não tinha nada a ver com as lendas arturianas. Surgiu aí originalmente no século XII, pelas mãos de um autor francês, que eu esqueci o nome agora. E com o tempo foi que depois autores posteriores foram pegando esse elemento do Santo Graal e trazendo para as lendas do rei Arthur, e com isso trouxeram também o Percival, e com isso o Percival se tornou um dos Cavaleiros da Távola Redonda. Em algumas versões, Percival é filho de Pellinore, o Ironside que existe aí no mangá não existe nas lendas arturianas, é um personagem totalmente novo aí que o Nakaba Suzuki introduziu. E nas versões em que ele é filho do Pellinore, ele possui irmãos, tá? Provavelmente aí no mangá, pessoal, ele também tem irmãos, porque vocês lembram que o Ironside estava querendo casar Angarate com um filho dele? Provavelmente ele não estava se referindo ao Percival, né? Então provavelmente Ironside também tem um outro filho aí, algum irmão ou meio-irmão do Percival. E em algumas versões, sua irmã Dandrani é que é a detentora do Santo Graal, né? Então a gente vê que sempre o Percival está bem ligado a todo esse lance do Santo Graal. E também sua mãe Anônima é que é responsável pelo seu isolamento, né? E no mangá a gente vê que é o avô dele que leva ele ao isolamento, que vive aí com ele até os 16 anos, longe de todos os outros, de pessoas, né? Mas nas lendas aí a sua mãe Anônima. O que me leva a pensar, pessoal, que como a gente não sabe ainda quem é a mãe do Percival aí dentro do mangá, pode ser que seja uma pessoa importante e que tenha sido a pedido dela que o Balgs levou o Percival ao isolamento, né? A criar ele sozinho ali dentro num monte qualquer, longe de quaisquer outras pessoas. E por enquanto fica só as teorias, né, sobre quem poderia ser a mãe do Percival aí dentro de Os 4 Cavaleiros do Apocalipse. Eu tenho uma teoria de que pode ser a Merlin, né? Eu acho que por enquanto essa é a minha única teoria. Se não for a Merlin, pode ser uma personagem totalmente nova, simplesmente uma pessoa anônima, assim como é nas lendas, né? Nas lendas, a mãe do Percival não tem nem nome, fica só uma mãe anônima. Pode ser que fique assim também no mangá, né? E com o tempo, pessoal, depois que o Percival foi introduzido dentro dos Cavaleiros da Távola Redonda, ele acabou perdendo um pouco de protagonismo pro Galahad, o filho do Lancelot. Então, com o passar do tempo, o protagonista dessas histórias do Santo Graal passou a ser o Galahad e não o Percival. O Percival tá sempre ali ligado ao Santo Graal, mas mesmo assim, com o tempo, o Galahad é que se tornou esse protagonista das lendas. E, bom, como a gente pode perceber até agora, pessoal, o Percival ele tá bem ligado ao Santo Graal dentro das lendas, então eu imagino que em algum momento a gente pode ter a introdução do Santo Graal aí em Os 4 Cavaleiros do Apocalipse, porque, né, uma coisa tão ligada à outra, acho que o Nakaba Suzuki vai beber um pouco dessa fonte. Em relação ao interesse amoroso dele, nas lendas, em algumas versões, ele morre virgem, em outras versões ele é casado com uma mulher aí, que eu esqueci até o nome, mas não tem nada a ver com a Angarade ali de Os 4 Cavaleiros do Apocalipse. Então eu imagino que, em relação ao interesse amoroso dele dentro do mangá, vai ser uma coisa completamente nova mesmo, o Nakaba Suzuki vai pensar uma coisa aí totalmente original. Agora vamos passar pro Lancelot, que pelo que eu pude perceber, é o personagem que o Nakaba Suzuki mais deixou fiel ao material original. Tem muita coisa igual aqui, que eu acho que também ao longo do tempo a gente vai ver que muita coisa vai ser igual com as lendas. Inclusive nas lendas, pessoal, ele é filho do Ban também, no caso da Helena. Helena, não Elaine. No caso, Elaine, dentro das lendas, é a esposa dele, com quem ele tem um filho, e esse filho aí seria o Galahad.
Mas apesar de ter sido casado com essa Elanne dentro das lendas, pessoal, ele na verdade ele era apaixonado pela Guinevere, esposa do rei Arthur. A gente vê também que no mangá tá seguindo por caminhos parecidos, porque parece que Guinevere é essa noiva de quem o Arthur tá atrás, né? E o Lancelot aí parece que já começou um lance com ela, né? E bom, em algumas versões, ele não só é apaixonado pela Guinevere, como também tem um caso com ela, né, pessoal? Isso também leva a história leva à morte do rei Arthur. Acho que não precisa nem dizer, né, que nas lendas arturianas, Lancelot e Arthur não são inimigos, né? Isso é uma coisa totalmente original do mangá do Nakaba Suzuki, né? Então, é meio que um ato de traição. Assim, dando um breve resuminho sobre toda essa história da morte do Arthur envolvendo o Lancelot, começa quando o Mordred, que é um filho babaca do Arthur, começa um boato aí, em algumas versões é mentira, em outras versões é verdade, de que o Lancelot está tendo um caso com a Guinevere. Aí depois, sabendo disso, o Gawain, sobrinho do Arthur, incita o Arthur a ir atrás do Lancelot para meio que buscar vingança contra esse traidor, né? Chegando lá, o Gawain enfrenta o Lancelot. E um fato interessante sobre o Gawain é que ele fica mais forte durante o dia até o meio-dia, né? Eles se enfrentam e com isso o Gawain derrota o Lancelot, mas não mata ele. Depois, voltando para Camelot, o Arthur e o Gawain se deparam com o Mordred, que tomou o reino deles, né? E percebendo a burrada que eles fizeram, o Gawain se arrepende de ter duvidado do Lancelot e tudo mais, né? Em algumas versões realmente ele traiu o Arthur e outras não. Enfim, o Arthur e o Mordred acabam se enfrentando e o Mordred acaba matando o Arthur e o Arthur acaba matando o Mordred. Então, nas lendas arturianas, o Arthur encontra seu fim pelas mãos do próprio filho, Mordred. E o Lancelot fica meio que culpado por tudo isso, por ter traído o Arthur com a esposa dele, né? Em outras versões ele é só um inocente que foi injustiçado aí pelas mentiras do Mordred, né? Em Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, provavelmente o Lancelot de fato vai ter um romance com a Guinevere, mas no caso não vai ser um traidor, porque o Arthur já é inimigo dele, então não importa muito, né? Agora falando sobre o Tristan, em algumas versões ele é filho de outras pessoas, mas acho que nas principais versões ele também é filho dos rei e rainha de Lyones, Elizabeth e Meliodas. E sua origem é na história Tristan e Isolde. Eu acho que no caso dele é parecido com o caso do Percival, né? Ele teve origem em uma outra história que não tinha nada a ver com os contos do rei Arthur, e depois os autores foram pegando um pouco dessa fonte, até que Tristan acabou se tornando um cavaleiro da Távola Redonda. Assim, dando um breve resuminho da história Tristan e Isolde, pessoal, acontece quando... Assim, o Tristan ele é um cavaleiro a serviço do tio dele, Marcos. Ele é apaixonado por uma dama chamada Isolde. O Marcos, por ser um grande filho da puta, manda o Tristan ir buscar a Isolde pra se casar com ele. No caso, não com o Tristan, com o Marcos. O Marcos, sabendo que o Tristan é apaixonado pela Isolde, manda o Tristan ir buscar a mulher pra ir casar com ele. Então, no meio da viagem, quando o Tristan ia levando a Isolde pro tio dele, eles bebem de uma poção e uma poção do amor e acabam se apaixonando. E no meio dessa paixão, né, sempre fica a dúvida do Tristan, né? Porque ele é um cavaleiro, ele tem um dever a cumprir com o tio dele, mas também tem essa grande paixão e fica aí esse conflito, paixão ou dever do cavaleiro. Em algum momento ele até foge com a Isolde, mas depois a Isolde volta para as mãos do Marcos e fica por isso mesmo. O Tristan não termina a história com a Isolde, meio que uma história de amor meio trágica, eu acho. E acho que em algumas versões os dois até morrem juntos. Uma versão bem parecida com Romeu e Julieta, então acho que o Shakespeare pegou bem a inspiração de Tristan e Isolde para criar Romeu e Julieta, né? E bom, como a gente pode ver, é uma grande história de amor entre Tristan e Isolde. Acho que é uma das histórias de amor mais clássicas que existem, mas não sei se o Nakaba Suzuki tem a intenção de fazer essa grande história de amor aí também no mangá dele, né, pessoal? Porque pelo que a gente já viu da interação entre Tristan e Isolde aí no mangá, assim, não parece que vai ser uma grande história de amor, porque a gente sabe que uma grande história de amor só é uma história de amor se tiver empecilhos ali para impedir aquele relacionamento, né? E qual é o empecilho que a gente tá vendo entre Tristan e Isolde aí até o momento? Só esse negócio meio bestinha dela sei lá, ela ser meio tímida com ele, né? Enfim, não parece que vai ser uma grande história de amor, então não acho que o Nakaba Suzuki vai pegar muito a inspiração da história de amor do Tristan, né? Acho que ele vai pegar mais inspiração do Tristan como um cavaleiro da Távola Redonda mesmo. E nisso aí, pessoal, em algumas versões, os autores colocam o Tristan como um grande rival do Lancelot, né? Até porque os dois têm... Até porque os dois têm grandes coisas em comum, porque os dois são apaixonados por mulheres que pertencem a outros homens, né? O Tristan pelo Isolde e o Lancelot pela Guinevere, então os dois têm essa grande semelhança e ao mesmo tempo são grandes rivais. Inclusive, eles têm um duelo profetizado pelo próprio Merlin, que é o maior duelo de cavaleiros que já aconteceu. Eu imagino se o Nakaba Suzuki tem a intenção de fazer esse grande duelo em algum momento no mangá dele também, né? Seria interessante em algum momento um duelo entre Tristan e Lancelot. Eu não sei o que causa esse duelo aí dentro das lendas, mas o Nakaba Suzuki pode pensar numa coisa original aí pra fazer esses dois personagens se enfrentarem, né? A gente já viu que eles têm uma interação interessante, pode até ser uma relação meio que de rivais mesmo aí dentro do mangá.
Então acho que o Nakabuzuki pode pegar essa inspiração disso, né? Aí falando ainda sobre o Tristan, pessoal, nas lendas, ele tem essa relação com o tio dele, né? E nas lendas ele encontrou o fim dele pelas mãos do próprio tio. Mas no caso eu acho que vai ser muito diferente nos Quatro Cavaleiros do Apocalipse, porque a gente sabe que o único tio que o Tristan tem é os Eldris. No caso ele tem tias, mas no caso tio mesmo ele só tem os Eldris, então dificilmente vai seguir por esse mesmo caminho de o tio do Tristan matando ele. Então realmente eu acho que o Nakabuzuki não tem a menor intenção de pegar todo esse lance do Tristan com a Isolde e tudo mais, né? Acho que vai só pegar a inspiração por trás do Tristan como um cavaleiro da Távola Redonda mesmo. E por último, vamos falar sobre Gaion, o sobrinho do rei Arthur. Em algumas versões ele é filho de uma mulher, em outras versões é filho de outra, mas em qualquer versão essa mulher é irmã do Arthur. Então, de qualquer forma, o Gaion é sempre sobrinho do Arthur e por isso ele tem sempre um papel de destaque ali dentro das lendas, né? Porque ele tá sempre ali do ladinho do Arthur. E um fato interessante sobre ele, que eu até já citei aqui no vídeo, é que ele ficava mais forte das 9 horas até o meio-dia, triplicava a força dele, né? Então eu imagino que provavelmente a Gaion aí em Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse também vai ter esse mesmo lance, né? Ela vai ser uma sucessora do Sunshine, que é a Graça que estava com o Scano, e agora deve ter passado para ela, né? E assim, uma das histórias mais clássicas que tem do Gaion aí, pessoal, dentro das lendas aí, desses contos medievais, é a história de Sir Gaion e o Cavaleiro Verde, né? Eu não vou ficar aqui, eu não vou contar resumidamente essa história, porque acho que não é tão interessante assim, mas assim, como é uma história tão importante pro Gaion ali, aí dentro das lendas arturianas, eu imagino que o Nakabuzuki vai adaptar ela de alguma forma aí, então acho que, pelo menos inicialmente, o rival da Gaion aí em Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, inicialmente vai ser o Cavaleiro Verde, né? Até porque a gente já tá vendo que cada um dos Cavaleiros do Apocalipse tem um rival próprio, né? O Percival tem o Ironside, o Lancelot tem o Cavaleiro com capacete de estrela, o Tristan por enquanto não tem ninguém, né? Mas pode ser que venha a ter também. E a Gaion acho que pode ser o Cavaleiro Verde, né? Acho que a história de origem dela pode ter alguma coisa a ver com esse Cavaleiro Verde, ele deve aparecer em algum momento. Acho que cada um dos Cavaleiros do Apocalipse vai ter um rival inicial, só depois que eles vão ter o Arthur aí como o vilão final, né? E bom, nas lendas arturianas, o Gaion morre decorrente dos ferimentos causados pelo Lancelot, né? A gente vê aí que eles lutam por conta de todo aquele lance da traição e da mentira do Modred, né? No caso, o Gaion derrota o Lancelot, mas ele também morre decorrente dos ferimentos. Eu sei que existem várias versões para essa mesma história, e acho que em algumas versões ele sobrevive, deve morrer de outro jeito, mas em algumas versões ele morre decorrente dos ferimentos causados pelo Lancelot, né? E morre arrependido de ter duvidado do Lancelot, amigo dele. Bom, eu dei aqui um breve resuminho sobre a história desses 4 Cavaleiros da Távola Redonda, que o Nakabuzuki pegou essa inspiração, né? E um personagem que provavelmente também futuramente vai aparecer em Os 4 Cavaleiros do Apocalipse, pessoal, que eu já citei aqui, é o Modred, né? Que é um personagem que é tão importante na história do Rei Arthur, inclusive é o cara que leva a morte do Rei Arthur, então acho que em algum momento ele vai aparecer em Os 4 Cavaleiros do Apocalipse, né? Deve ser como realmente um traidor do Arthur, e como no caso o Arthur é um inimigo aí dentro desse mangá, né? Então acho que no caso ele vai ser um aliado dos Cavaleiros do Apocalipse. Então no caso ele não vai ser um vilão aí no mangá. Ele foi um vilão nas lendas, mas no caso não vai ser um vilão aí no mangá. No caso ele vai ser um aliado mesmo. Deixa aí nos comentários o que você achou de todas essas inspirações, o que você acha que o Nakabuzuki vai pegar como inspiração para o futuro do mangá dele. Eu acho que, pessoalmente, eu acho que ele ainda vai pegar muita inspiração das lendas para a história do Lancelot, né? Eu acho que é o que ele está sendo mais fiel até agora, eu acho que ele vai continuar sendo um pouquinho fiel à história do Lancelot, né? Então acho que o Lancelot vai estar intimamente ligado ao fim do Rei Arthur e todo esse lance aí da Guinevere. Enfim, deixa aí nos comentários o que você quiser e se puder também compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos que gostam de Os 4 Cavaleiros do Apocalipse, que ajuda muito quando vocês compartilham. Eu fico muito grato, tá bom? Então tchau, um beijo, até a próxima.